O assunto é pecuária bovina de corte. Agora, nós vamos conversar com o Ronald Macuco, que já está com a gente. Aqui vai conversar ao vivo no Agricultura BR, no canal do Boi, pela internet. Nós vamos começar batendo um papo a respeito de bezerro, principalmente. Nós estamos vendo os preços do bezerro subindo, como era esperado, já que está faltando vaca. Também devemos ver poucas vacas indo para descarte, as vacas talvez tendo uma segunda chance no descarte daquelas que não emprenharam, e isso vai fazer com que a oferta também fique menor para a indústria frigorífica em relação aos animais para abate. Mas a grande questão aqui é o bezerro, que vem valorizando, e hoje a gente pode pegar por uma média de 10 a 11 arrobas para comprar um bezerro no Brasil. Pegando o preço aí a R$ 330 por arroba, é mais ou menos isso que a gente vai precisar para comprar um bezerro. Para falar a respeito deste tema e falar de boi gordo também, carne bovina, Ronald Macuco participa conosco ao vivo nesta edição de Agricultura BR. Ronald, bezerro vem com preço em alta, ele vem ganhando força. Já dá para dizer que são todas as regiões produtoras, algumas com muita intensidade, outras com uma intensidade ainda que está subindo, mas o fato é que o bezerro está em outro patamar. O que isso representa de impacto na cadeia produtiva para quem faz a engorda dos animais e a terminação, e para a indústria frigorífica também? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Falando com você, Fabiano, da região de Tailândia, Moju, Goianésia, região essa do Parazão. Estou indo em direção a Paragominas. E o impacto do bezerro valorizado, ou da tendência de valorização do bezerro, o bezerro não vai subir. O bezerro já subiu R$ 1.000 e há uma tendência de bezerro valorizando mais 400, 500, em alguns casos até R$ 700. Eu acredito nessa valorização dentro de 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses. Esse fator de bezerro mais valorizado, você vê o pecuarista querendo e buscando reter fêmeas na fazenda. Isso é um fato. Eu saí da Transamazônica, região de Pacajá, Anapu, Novo Repartimento, onde um bezerro hoje vale R$ 3.000, R$ 3.100, R$ 3.300. Eu estou falando do bezerro de 240 quilos, sendo negociado na Transamazônica a R$ 14. Essa região de Tailândia, por exemplo, onde eu estou, é uma região de quarentena, uma região de adaptação de um gado que vai para o navio. Então, hoje a gente vê tanta demanda da reposição para o Centro-Oeste, para os grandes boitel, para uma recria, mas você também tem uma competição desse gado para a exportação do animal vivo. Se eu pego os primeiros 2 meses do ano, fevereiro e janeiro, fevereiro um pouco a menos, mas janeiro foi um recorde de exportação do animal vivo, trazendo aí números 38% acima da média para os 2 meses, acima da média do ano de 2025. De forma geral, há um consenso na fazenda que eu preciso ter mais fêmeas para poder comercializar melhor esse bezerro nos próximos 2 anos. Agora, o cara que está de fora hoje, ele começa a olhar para recria ou para engorda com muito medo. Recria, engorda. Será que eu devo mesmo entrar na recria? Será que eu devo comprar esse bezerro valorizado? Pois é, a próxima valorização que você deve ver é no garrote, é no boi gordo, Fabiano. Porque o movimento cria já me faz eu segurar mais fêmeas. Se eu vou segurar mais fêmeas na fazenda, eu vou ter uma valorização no boi gordo logo em sequência. Valorização do boi gordo logo em sequência, porque é o tempo também que precisa de maturar esse bezerro para ele chegar até o ponto de ser abatido. E esse boi gordo, hoje quando a gente olha para o mercado, é por isso que eu citei indústria também, Ronald, quero até saber como é que está o preço em Paragominas, como é que está a temperatura aí na região do estado do Pará. Normalmente é muito quente, faz tempo que eu não vou por aí, mas pensando nessas questões, valorização de arroba de boi gordo e como que essa indústria se comporta frente a isso, principalmente pensando naquela limitação de 1.100.000 toneladas para a China. Qual que é a relação hoje que a gente pode trazer, sabendo que vai ter bem menos fêmea para abater nesse ano de 2026? Escala de abate no Pará, vamos pegar aqui as principais praças, Xinguara, Marabá, e vamos trazer aqui para a região de Castanhal, que está um pouco próximo dessa região. Nós estamos falando de boi de 335, 330, boi China, boi Europa, boi exportação. Quando eu olho a fêmea, nós estamos falando de fêmea de R$ 310, R$ 315. Hoje,
aquela engorda, e fica aqui a orientação, tá, Fabiano? Aquela engorda da fêmea, da novilha, da bezerra. Ah, porque eu vou comprar o bezerro custa R$ 14. Se eu for comprar uma fêmea, é R$ 10,50. Então eu vou engordar a fêmea. Eu vou fazer uma recria de fêmea. Cuidado, porque a fêmea não tá tendo o mesmo preço do boi gordo na linha de abate. Então, de forma geral, o mercado está firme. Sobre a China, se eu olho para o mercado, Fabiano, talvez vamos deixar isso parecer aqui. Há rumores nos bastidores que a China pode negociar novamente essa cota. Pode por quê? Hoje nós temos uma possível entrada nesse mês de março que está aí para acontecer do Japão, da Coreia do Sul. Vamos pegar a Coreia aqui como exemplo e Japão. São grandes pagadores no sentido de valor agregado na arroba. Mas esse ano nós estamos falando de 6 a 5 milhões de pessoas que vai estar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aquela cota, que eu bato aquela cota, eu cobro um valor a mais sobre a carne exportada. Há rumores, conversa entre a BIEC e exportação para os Estados Unidos, que essa taxa talvez esse ano fica flat. Eu posso ter um valor sendo reajustado. Se acontecer esse movimento é extremamente positivo. A gente vai exportar mais para um grande player que está pagando bem, que vem comprando em volumes muito expressivos, e eu não vou ficar com tanta dependência da China. Se a China renegociar, abrir um parecer, abrir mais um canal para a gente exportar para ali, a gente vai ter um movimento de 10, 15 reais em uma semana no boi gordo. Então, esse movimento que está acontecendo no boi na bolsa, boi de 360 batendo na tela, ele é muito mais um reflexo de oferta e demanda do atual cenário. Eu não tenho nenhuma expectativa além do que está rodando no mercado. Se há esse movimento de curto prazo, a tendência ela continua firme. Isso é muito bom para o criador, para o pequeno que está na Transamazônica, que está vendo o seu bezerro valorizar, para quem está fazendo a recria, que está comprando um bezerro mais caro e não está vendo uma perspectiva tão positiva no boi. Então, de forma geral, o Centro-Oeste hoje não consegue comprar gado na Transamazônica. Talvez pela exportação do gado vivo, sim, mas porque o bezerro aqui na Transamazônica, no Pará, no Maranhão, no Tocantins, valorizou muito nos últimos 90 dias. Teve uma valorização expressiva comparado com o Centro-Oeste. Então, e hoje eu tenho outro fator. Eu tenho oferta de pasto à disposição, tá bom? Eu rodei pelo menos aí 1.300 quilômetros, eu vejo oferta de pasto à disposição. Na conversa com os boiadeiros, num restaurante, no mercado, com a família, todo mundo fala: Ronald, arruma um parceiro para trazer um gado na parceria, arruma alguém para colocar um gado aqui comigo, porque eu tenho forragem à disposição. Se eu tenho forragem à disposição, eu posso segurar um pouco mais desse animal pronto para mandar para o frigorífico. Então, de forma geral, o mercado deve permanecer firme, não para a categoria apenas do boi gordo, mas para as demais categorias também. Muito bem, Ronald. Ronald, e aí já entrando mais diretamente sobre valorização de boi gordo e mercado do boi gordo neste momento, né? Nós estamos vendo um mercado que teve uma segunda quinzena, está tendo uma segunda quinzena de março bastante estável, dá para dizer que tem firmeza. A indústria não tem conseguido alongar escalas e essa semana já para a próxima, mesmo sendo Semana Santa, que é uma semana que para, né? Nós temos uma semana que para, principalmente na sexta-feira, mas uma semana mais lenta, pode-se dizer assim, mas a indústria vai ter que comprar. O que isso pode representar para os negócios de boi gordo nas praças brasileiras daqui em diante, daqui até o final desse mês? Fabiano, nós tivemos o começo do março bem lateralizado. Os preços após um fevereiro que subiu bem, o mercado deu uma lateralizada. Só que, apesar dessa lateralizada, o frigorífico não conseguiu alongar a escala. Então, eu estou vendo hoje que o pecuarista, isso é um dado recente agora do IBGE, que pela primeira vez o boi, nós temos o boi com peso por carcaça batida, o maior da história. Esse movimento de agregar mais arroba no boi, em um cenário que muitas das vezes pode ter um movimento mais intercalado de compra, e aí, olhando para essa reta final, eu não acredito em correção de boi, tá bom? Agora, esse boi futuro tá me dando boa oportunidade para dentro do maio, para dentro do junho. Boi maio chegou próximo a R$ 360. Então é um momento de eu olhar com estratégia para fazer a gestão do meu risco. O atual cenário, a gente tem historicamente, Fabiano, historicamente a gente tem um boi dentro do maio e junho, mais escalas alongando no interior do Brasil. Então fica aqui bastante atenção. Quem tem contrato a termo,
garanta pelo menos 20%, 30%. Faça um seguro na bolsa, aproveite esse movimento que está acontecendo na bolsa para travar o seu físico, para garantir preço mínimo. Eu acredito que nós estamos numa janela muito boa de começo de safra, com preço subindo na bolsa, dando essa oportunidade. Ronald, e se o boi subir mais? Maravilha. Você vai ter um seguro que vai te respaldar o mínimo e você fica exposto na alta. E se o boi for para 370, 380? Você garantiu o mínimo a 350 e fica exposto numa alta. Se não cair, maravilha, porque a reposição, não acredito que se o boi tiver uma lateralização ou uma correção pontual, a reposição vai cair. Apesar de uma oferta maior de reposição, que deve acontecer no meados de abril, por maio, junho, eu não acredito em correções. Muitos estão me perguntando, Fabiano, estou vendendo boi gordo agora, estou vendendo garrote, estou mandando garrote pro Boitel. Você acha que eu espero para comprar reposição pela oferta maior que vai ter dentro do mar, do abril e maio? Eu não acredito que vai ter correção. Se você tem capinha à disposição, vai para suas compras. Eu estou conseguindo comprar na Transamazônica bezerro de 13,50, R$ 13, 14. Se você está falando de um produto em cima da carreta para mandar para o Centro-Oeste, para mandar para o navio, é R$ 14, 14,20, uma carga fechada. Se você vai comprar volumes menores, você acha preços mais interessantes. Então fica aqui também para sua região. Você está no Piauí, você está no Tocantins, você está no Maranhão, você está no Goiás, você está em Minas. São Paulo e MS não fica diferente. Eu tenho cliente do Paraná, por exemplo, indo num gado um pouco mais choqueado, um gado anelorado, para tentar pagar menos nessa reposição e garantir a sua oferta de boi à disposição no futuro. Porque as expectativas, as projeções são muito otimistas. Esse dia uma empresa soltou uma projeção de boi, eu não compro o bezerro hoje se eu for louco, porque todo mundo está dizendo que há um sentido direcional de arroba valorizando. Apesar do bezerro ter valorizado mais do que o boi no curto prazo, o longo prazo me dá uma certeza, ou me dá um direcional que eu possa ver esse boi valorizando aí, próximo a uns 380, 400, 420, nos próximos um ano, nos próximos 8 meses. Então eu gostaria de participar dessa festa, tá bom? Espero quando eu chegar lá, eu tenho um plantel de gado, eu tenho um volume que eu possa escalonar ele para venda, para que essa conta feche no positivo. Porque o bezerro hoje, que está no indicador CPEA, de 16,30, é o quilo do bezerro. Se eu for vender um boi de 340, a conta não é saudável. Agora, se eu vender um boi de 380, a conta é saudável e eu quero participar desse movimento com os demais pecuaristas que fazem uma recria, que fazem uma engorda. Ronald, já que você falou de o que você está enxergando, que o mercado futuro, como é que você está enxergando, interpretando o mercado futuro? Agora há pouco a gente tinha, por exemplo, a posição de maio nos mostrando 358. Outubro, novembro, 354. E a impressão que eu tenho é que isso muda, né? Em relação ao pecuarista, em como que ele administra, o que você está enxergando? Qual seria a maneira desse pecuarista exercer ali uma forma de garantir proteção à margem e lucrar também um pouco mais nesses próximos meses no ano de 2026? Tem duas formas aqui muito práticas para esse atual momento, tá, Fabiano? Primeiro, o cara que faz uma engorda, ele precisa fazer sempre uma gestão de risco dele. A recria hoje, cada dia mais o pecuarista da recria está indo para um boitel depois, está indo para um confinamento. Então ele está tentando agregar um pouco mais de valor nesse garrote dele, nesse boi magro, que saiu da sua recria. Ele ficou com esse animal 11 meses, 10 meses, 12 meses, e ele manda para um boitel ali para ganhar mais 300, 500, 600 reais, depende do momento, até um pouco mais. Quem está precisando comprar bezerro, eu olho para a bolsa hoje, futuro, pensando dentro de um novembro, de um dezembro, de um outubro, não há estímulo para eu engordar boi para o segundo semestre. É meio contraintuitivo falar aqui, talvez os boiadeiros de 40, 60 anos de pecuária, 50 anos de pecuária, vai lembrar. Onde é a safra do boi? A partir de março até junho, é a safra do Centro-Oeste e Centro-Norte. Só que você olha o boi na bola, o contrato maio, que é plena safra, tá melhor do que outubro, tá melhor que novembro. Então, eu tenho que olhar para outubro e novembro acreditando que a mesma, apesar de uma saída da China, apesar da China bater sua cota talvez dentro do maio e lá ela ficar meio apagada do mercado, eu tenho que acreditar que um mês de outubro e novembro a gente vai ter uma melhora desse boi. Por questão de eleição, por questão de Copa do Mundo, por questão de oferta mais restrita. Hoje, eu vou trazer um dado aqui. E se alguém tem esse dado mais categórico pela sua unidade, deixa aqui nos comentários também. Eu vou trazer menos de 55% dos boitéis e confinamento do Brasil está lotado nesse momento.
Capacidade utilizada nesse momento, 50% a 60% do animal está dentro do coxo. Há uma dificuldade de originação nos grandes. Eu posso citar nomes, mas não vem o caso. Mas as conversas nos bastidores eu preciso buscar boi para o segundo semestre. Então, se ele olha para uma conta dessa hoje, pagando o boi magro no valor que está, a conta não é saudável, meu amigo. Então, de forma geral, eu preciso usar a bolsa para compra da reposição. Se a gente está acreditando num boi 380, 370, 390, esse boi, tudo indica que ele vai acontecer dentro do mês de outubro para novembro. Então, eu garantir um seguro de alta para comprar reposição faz muito sentido também. Para quem está no boi no coxo, faz uma put, fica exposto no mercado. Para quem tem contrato a termo, garante, faz o segurinho de alta. Porque se essa valorização ela vir, ela vai trazer consequência na sua reposição. Então eu quero ter um capital para depois comprar, ajudar eu na compra dessa reposição do bezerro, do boi magro, de forma geral. Eu estou numa região que é uma região que tem muito o dendê aqui. É região que tem tanto soja, milho, e também tem silagem, mas aqui tem um dendê. O coco dendê, além do óleo, você também tem o subproduto dele que você usa na pecuária. Hoje, uma arroba produzida no Pará, nós estamos falando de uma arroba produzida suplementado, que seja uma tip, uma RIP, nós estamos falando de uma arroba próxima a 250, 240 reais. É a mesma arroba do Centro-Oeste. Então, o DDG que está ali em Balsas, que chega aqui, agora na região de Paragominas, Rondon, do Eliseu, você vai ter ainda a chegada do DDG. Você tem oferta de gado, você tem uma nutrição barata, então eu gostaria muito de participar do movimento de alta que ele deve acontecer no segundo semestre, que ele deve acontecer no ano de 2026.